Então, agora a gente começa a entrar nas métricas primárias. Então, cara, percentual de conversão. Eu tô fazendo um anúncio com objetivo de compra. Então, imagina que eu joguei 1.000 pessoas acessaram a página de vendas, onde tem a minha oferta. Imagina que eu sou um fisioterapeuta, eu tenho um produto lá, que eu tô ajudando a pessoa, sei lá, a reduzir a dor nas costas. Certo. Aí a gente imprimiu, custo por uma impressão, seguiu todo esse fluxo. E aí imagina que 1.000 pessoas caíram nessa página, que tem essa oferta que promete para a pessoa reduzir as dores nas costas com exercícios práticos para fazer em casa. Certo. Em 8, 10, 12 semanas. Aí, beleza, 1.000 pessoas caíram na página. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto que é 1% de 1.000 aqui? 1% é 10, né? 10, Tá, então imagina que das 1.000 pessoas que entraram nessa página, 10 pessoas compraram. 10 compras. Ou seja, o meu percentual de conversão é de 1%. Certo. 1%. Então, óbvio, né? O melhor dos cenários é, quanto maior a minha conversão, entre aspas, melhor. Porque daí eu vou otimizar o orçamento que está sendo destinado para esses anúncios. Então, cara, qual que é o balizador? Aqui a gente já consegue dizer assim o balizador, diferente de CPM, CPC, que são métricas secundárias. Então, dependendo da escala, falando de perpétua, que é aquela estratégia que a gente vende todo dia, o percentual de conversão, repito, depende da escala, ele vai gerar em torno de 0,5% das pessoas que chegam nessa página. Cara, ele pode chegar até 4%. E assim, por isso que eu falo que depende da escala. Se o cara tá com uma escala, vamos lá, o que é escala? Quantidade de orçamento. Então, se eu tô investindo 5.000 por mês, eu posso ter uma conversão próxima, de repente, a 4%. Mas se eu começar a escalar e começar a investir a 300.000 por mês, cara, dificilmente eu vou conseguir manter esse percentual de conversão. Ele vai começar a cair. Então, a gente tem casos, tanto na mentoria como a gente próprio, né? Cara, percentuais de conversão, dependendo da escala, de 0,5% até 4%. E digo mais, outra coisa que pode influenciar o percentual de conversão é o tamanho da audiência do expert. Então, se o cara tem uma audiência muito grande, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, e não só audiência, mas um engajamento muito grande, esse percentual ele vai ser mais alto. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter em mente esse range. Porque nem todo mundo tem grandes audiências e nem todos os experts têm não tem uma audiência envolvida, né? Uma audiência que está ali engajada com ele. Então, a gente fica mais ou menos ali de 0,5% até 4% vai ser mais ou menos esse percentual de conversão. Legal. Então, só para deixar bem claro, não significa que aumentando o investimento no anúncio que vai aumentar a quantidade de vendas ali relativamente, né? Isso. Que vai diminuir por causa da escala, isso é inevitável. Boa, seria maravilhoso se eu pudesse continuar aumentando o orçamento. Só vai, né? E aí mantendo... Imagina, eu começo investindo... Vamos dar um exemplo para o pessoal entender. Eu começo investindo 5.000 por mês e aí eu tenho... Eu vou botar aqui até para não esquecer. 5K por mês e eu tenho 2% de conversão. Eu vou botar 10.000 por mês. Se eu conseguisse manter os 2%, já seria maravilhoso. Eu vou botar 100.000 por mês. Se eu conseguisse manter os 2% da baixa escala, dos 5.000 que estava antes, maravilhoso. Então, o que você tem que entender, que você que está assistindo aqui, seja você um personal, um nutri, um físio, um médico, um terapeuta, que quanto maior a escala, menor tenderá a ser o seu percentual de conversão. Então, por isso que quando alguém fala assim, eu converto 2% da galera que chega na minha página de vendas. Cara, não significa que eu tenho que ter o mesmo percentual de conversão, porque depende... e tem outra coisa importante. Depende também do ticket. Então, por exemplo, eu estou vendendo um produto que ele custa R$500 ano e eu converto 2%. Se eu for vender um produto de R$2.000 ano... Cara, dificilmente eu vou conseguir manter essa conversão de 2% que eu tinha no produto de 500. Então, tudo vai depender do ticket, da escala, do ticket da escala. Isso aí, do ticket da escala e do tamanho da audiência e do tamanho do engajamento daquela audiência do expert. Então, tem várias coisas nas entranhas dos números para a gente entender. Então, por isso que a gente não pode... Quando uma pessoa vira pra gente e fala que converte 3% no tráfego perpétuo, cara, é muito superficial. Eu preciso entender o tamanho da audiência do cara, o volume do investimento que ele está fazendo, que mais? O engajamento, né, o tamanho da audiência e o ticket médio que está sendo vendido. Boa.
Entendeu? E aí o CPL ele entra aqui mais como uma, dependendo da estratégia que a pessoa está usando, como uma captação de lead antes de ir para o checkout, ou até se for uma estratégia de lançamento, por exemplo. Boa. Então, a conversão, ela vai... Falando nesse exemplo aqui, a gente tem a conversão, ela vai derivar para 2 caminhos. O percentual de conversão vai derivar para o custo por lead, que é o CPL, e o outro era o CPA, que estava ali? É o CPA. E o outro é o CPA, que é o custo por aquisição. Então, o CPL eu estou fazendo um anúncio, jogando o cara para uma página de captura. Sabe aquela página que você bota o seu e-mail? Isso é uma página de captura. E aí, essa página, quando eu falo de CPL, ela tem um percentual de conversão, né? Que é conversão também. Então, aqui nesse caso, que é diferente da venda direta, vai converter 30%, 40%, 50%, até 70%. Legal. Então, imagina que eu jogo 1.000 pessoas na página de captura e converta 70%, ou seja, 700 pessoas se cadastram. E aí eu vou fazer o cálculo para ver qual que é o meu custo por lead. Então, o percentual de conversão ele vai derivar para o custo por lead, nesse exemplo que eu estou dando, quando eu estou fazendo captura na página de captura, e o CPA, que é o custo por aquisição, que é o custo por aquisição de um cliente, ou seja, o custo de uma venda. O CPA também ele pode ser algumas pessoas chamam de CAC, custo de aquisição de cliente, outras chamam até de CPV, custo por venda. A gente chama de CPA, certo, a fins didáticos. Então, olha só, o percentual de conversão ele vai derivar para o CPL e o percentual de vendas vai derivar para o CPA. Lembrando, CPL tem uma conversão média que pode girar de 30% a 70% na página de captura. E o CPA é o valor que eu falei anteriormente aqui, que é de 0,5% até 4% numa venda. E aí, CPL, custo por lead, CPA, custo por aquisição. Só para o pessoal entender custo por aquisição. Imagina que eu invista... Vou pegar a calculadora aqui. Eu investi R$1.000, tá? Investi R$1.000. E aí, desses R$1.000, eu fiz 5 vendas. Então, o meu CPA vai ser de R$200. Então, eu pego R$1.000 dividido por 5 dá R$200. O que está querendo dizer aqui? Que eu estou pagando R$200 por cada cliente que compra o meu produto. Legal. Tá? Então, é basicamente isso. CPL, custo por lead, quantidade de leads que se cadastram, e CPA, custo por aquisição de um cliente. Já na reta final, a gente teria lead por venda e acesso por venda. Lead por venda. Boa, essa é uma métrica bem importante que, cara, a maioria das pessoas não olha. Então, lead por venda. O que acontece? Quando a gente pega... Vamos trazer o cálculo para o pessoal aqui. Então, imagina que eu captei... Um exemplo aqui, vou botar até aqui para não perder o número. Eu captei 200 leads e fiz... Deixa eu ver uma coisa, deixa eu fazer um cálculo aqui. E fiz 5... Deixa eu pegar a calculadora aqui. 200 dividido por 5. Tá. Eu captei 200 leads e fiz 5 vendas. Tá? Isso significa que eu pego e faço 200 dividido por 5, me diz assim, 40 leads. O que essa métrica me diz? Que a cada 40 leads eu faço uma venda. Certo. Olha que interessante. E por que é importante saber disso? Tá? Porque às vezes o cara está executando uma estratégia de captar lead para depois vender para o cara e ele captou 30 leads e não vendeu nada. E daí ele vai concluir para si próprio dizendo assim, cara, não funcionou, não vou vender. Quando, na verdade, estatisticamente, ele precisa, nesse exemplo que eu estou dando, de 40 leads para fazer uma venda. Então, sabe aquela história do cara que está cavocando lá, ele está tentando achar o ouro, né? O baú, o tesouro. É. Ele está cavando aquela imagem. Aí, ele ficou cavando, aí a gente olha a foto daqui para cá e falta a parede que falta para ele cavar, tem uma espessura assim, e o tesouro está aqui, ele desiste. Porque ele não foi, sei lá, mais um dia cavocando ali, ele ia achar o tesouro, mas ele desistiu antes de achar. É o mesmo exemplo do leads por venda. Então, isso é uma das coisas que a gente ensina muito dentro da mentoria Black Box. Que o pessoal começa a executar lá, por exemplo, o LDA com esteroides, que é uma estratégia que a gente ensina de aquisição de clientes. O cara, ele tem que, para ele validar a oferta dele nessa estratégia, ele precisa captar pelo menos 200 leads e fazer uma venda. Então, se o cara começou a se executar essa estratégia e ele vira para mim e diz, Vini, não vendi nada. Aí eu pergunto para ele, quantas leads tu captou? Ele fala 150. Eu falei, cara,
Tu tem que captar pelo menos mais 200, mais 50 para bater 200, porque a gente precisa de relevância estatística. Porque sabe o que pode acontecer? O cara captou 150 leads e não fez uma venda. Aí ele continua, aí ele foi lá, captou mais 30, deu 180 e ele fez 4 vendas. Aí sabe o que vai acontecer? A gente pega 180, vamos pegar aqui, ó, 180 dividido por 4. A cada 45 leads ele está fazendo uma venda. Então, estatística é isso mesmo, é assim que funciona. Quando eu entendo isso, cara, eu não desligo a minha campanha até bater esse marco de captação nesse exemplo que eu estou dando de leads por venda. Então, e repito, esse é um dos maiores erros, principalmente para quem está iniciando, por não entender como que funciona a dinâmica. Não saber como interpretar, na verdade, né? Porque daí tu vê lá o número do coleguinha, vê que é 20 leads, mas tu não vê como que ele chegou nesse número de 20 leads, né, cara? Não é perfeito. Por exemplo, assim, imagina, vamos partir de um cenário aqui que eu tenho que captar, nesse exemplo que eu tô dando, 40 leads por venda. Essa é a minha meta. Só que, cara, eu vou captar 40 leads, eu vou captando leads. Aí chegou na lead 50 e eu não vendi. Aí eu vou achar que não tá funcionando. Só que se eu continuar captando, pode ser que eu chegue na 80 lead, na lead 80 e faça 2 vendas. Aí o que vai acontecer? A minha média vai cair de 80, eu captei 60 leads, não fiz venda, 70 leads, não fiz venda, 80 leads, fiz 2 vendas. Ou seja, eu tô fazendo uma venda a cada 40 leads. Só que o processo não é linear. É isso que o pessoal tem que entender. Ou seja, não é a cada 40 leads uma venda. 80, 2 vendas. 120, não é assim. Às vezes você vai ficar um período de captação que não vai acontecer essa venda, mas aí do nada vai acontecer a tal venda que vai jogar a tua média para baixo. Cara, seria maravilhoso se fosse linear, né? Então, eu tenho, putz, a cada 40 leads uma venda. Então, capto 40 leads, pum, uma venda. 80, sim, segunda venda. 120, terceira. Cara, não é linear. Entenda que não é linear e é por isso que eu preciso estar olhando essa métrica. Porque aí eu posso virar, por exemplo, na mentoria Black Box, que é a nossa mentoria de acompanhamento anual, eu posso olhar para o mentorado e dizer assim, cara, calma, respira, capta mais leads, que pode ser que daqui a pouco vai acontecer 2 ou 3 vendas e esse leads por venda, essa métrica cai lá embaixo. Tá? Então, a gente tá, cara, desde 2013 no mercado. Então, eu já vi de tudo. A gente, no início, quando me apresentaram essa métrica, eu não entendia muito bem, mas depois eu vi, cara, isso aqui... E o melhor de tudo, ela te acalma, ela te dá paciência, porque ela sabe que, estatisticamente eu não posso desligar esse negócio até captar, pelo menos nesse exemplo que eu estou dando, 200 leads. Então, olha só, a validação através do LDA com esteroides é 200 leads e eu preciso fazer uma venda. E aí, qual que é o meu próximo passo depois que eu fiz isso? Otimizar esse resultado. Porque quanto menos leads eu preciso para fazer uma venda, mais retorno do investimento, mais ROAS, que eu vou falar depois, a gente vai ter sobre o investimento, né?